Olá, meus queridos alunos e alunas, professor Valdeci Alves novamente com vocês. Demorei um pouquinho, mas retornei. Hoje falarei de um assunto muito importante, mas antes de falar desse assunto extremamente importante, deem um like, inscrevam-se no meu canal e comentem o que vocês quiserem, coloquem aí o que vocês acham importante para vocês aprenderem, tudo bem? Então vamos continuar aqui o nosso papo. Eu não quero nem fazer corte nesse vídeo, eu quero bater um papo legal com vocês, bem tranquilo, com calma e elegância, sem corte nesse vídeo. Hoje eu vou falar de algo que eu tenho uma experiência bem interessante, que é ministrar aula particular. Vamos conversar um pouco sobre aula particular, o que os pais e ou os alunos devem fazer para que aproveitem ao máximo a aula particular, para que possa ter um relacionamento com o professor, um professor ou professora que ministra aula particular, da melhor forma possível. Então vamos bater esse papo aí, vamos para o assunto de hoje. Como aproveitar da melhor forma possível a sua aula particular. Geralmente, por que um aluno procura aula particular? Em primeiro lugar, porque muitas vezes ele não está entendendo a matéria. Vai para a escola, o professor ensina, muitas vezes ele tem vergonha de perguntar, não quer ser chacoteado pela turma, e por aí vai. Então ele acaba não perguntando, acaba ficando com a dúvida e muitas vezes aí contrata um professor particular. Outra questão que pode vir, que podemos ter para uma aula particular, é porque o aluno, por algum motivo, ele faltou muita aula, ele foi viajar, ele perdeu um parente, um amigo, ficou doente. Então nós temos aí vários motivos pelos quais um aluno ou uma aluna pode procurar um professor, né, podem procurar um professor particular. A aula particular, ela não é milagre. Eu vou repetir, a aula particular, ela não é milagre. Por que eu estou falando isso? Porque na maioria das vezes, os pais nos procuram em cima da hora. Olha, eu já tive alunos que me procurou no dia da prova, ele teria a prova pela tarde e teve aula comigo de manhã. Então, ou então um dia antes, 2 dias antes, e por aí vai. Isso não é legal, isso é estressante tanto para o professor como para o aluno. É muito difícil um aluno aprender uma quantidade de matéria, assim, uma grande quantidade de matéria que ele deveria aprender em semanas ou até mesmo meses, em 1 ou 2 horas. O pai não tem que se iludir e nem o aluno. Aula particular, em cima da hora, dificilmente surtirá efeito. Aí o aluno pode falar assim, ou o pai, né, o responsável, então, professor, quando você ministra aula particular que é em cima da hora, você está enganando o aluno? Não é legal? Não, pessoal, não é isso. A gente não está enganando o aluno. O aluno até pode vir a tirar uma nota melhor do que ele tiraria se ele não tivesse feito a aula, mas é muito difícil ele conseguir atingir ali a nota dele. Por exemplo, se o aluno já foi mal, precisa de 7, de 8, aí quando ele chega aqui para a gente, ele tem 3, 4, 5 capítulos, tem mais de 30 páginas para ele estudar. Por exemplo, matemática. Muitas vezes, quando um aluno quer aprender matemática, ele às vezes precisa de base. Às vezes ele não sabe trabalhar com fração, não sabe trabalhar com números decimais, não sabe trabalhar com radicais. Aí, antes de ensinarmos a matéria, temos de ensinar toda essa base, todos esses pilares aí para o aluno, até que possamos chegar de fato na matéria. Então vocês vejam quanto tempo que isso denota, quanto tempo que nós vamos precisar. E muitas vezes os pais querem dar no máximo 2 horas, até porque também fazer mais do que 2 horas é um pouco complicado. Eu não estou falando que todos os pais pedem aula em cima da hora, não estou falando isso, mas é um número significativo de pais, de responsáveis que pedem aula em cima da hora, isso de fato é. Então a primeira coisa, identificou que o seu filho ou sua filha está com dificuldade, já procura o professor particular com antecedência. E o professor particular, pelo menos a maioria, eu não sou assim, a maioria dos que eu conheço também não são assim, aliás, todos que eu conheço, quando eles falam, olha, a gente vai precisar de tantas horas para poder dar essa matéria, acreditem no professor, porque ele sabe, quando ele dá a primeira aula para o aluno, ele já percebe a dificuldade que o aluno tem, tanto na matéria como para aprender, a quantidade de matéria. Então ele não está falando aquilo para poder ganhar mais dinheiro, ganhar mais horas, não é isso. Ele está falando porque de fato precisa. Então acreditem no professor, isso é muito importante. Outra questão também é a seguinte, o aluno quando ele faz a aula particular, muitas vezes ele não estuda em casa. Ele acha que só assistir a aula, só o fato dele assistir a aula já é o suficiente. Pronto, eu já assisti a aula, não preciso fazer mais nada. Claro que não é isso. Não é assim. Na aula particular ele vai entender, o professor vai resolver questões com ele, vai pegar
exercícios anteriores que ele já fez, vai resolver exercícios do livro dele, porém o aluno tem que fixar a matéria, ele tem que memorizar as fórmulas, ele tem que refazer, ele tem que revisar, porque se ele não fizer isso, praticamente aquela aula particular será em vão. Vai ser tempo e dinheiro jogado fora. E a maioria dos professores falam isso. Por favor, estude em casa, faça a revisão. E o professor geralmente deixa exercícios extras para que o aluno possa fazer. E na maioria das vezes o aluno não faz. Quando a gente vai falar com ele, eu tive natação, eu tive judô, a menina fala, eu tive balé, eu tive isso, eu tive aquilo. E muitas vezes eles não fazem os exercícios, não fazem a revisão. Então eu estou dizendo, se isso acontecer, é dinheiro jogado fora. O professor, por mais experiente que ele seja, ele, por melhor que seja a didática do professor, vou repetir, ele não faz milagre. O professor pode ser um excelente professor, aquele professor que tem a conexão com o aluno, aquele professor que teve aquela química, aquela liga com o aluno, ensina super bem, é paciente, tem uma didática excelente, mas se o aluno não fizer a parte dele, os pais também, cobrando ali dos alunos, não adianta que o resultado pode até melhorar, como eu já disse, mas não vai ser o resultado talvez esperado. Vocês estão me entendendo? Então é muito importante que após a aula o aluno refaça os exercícios, reveja a matéria, faça uma boa revisão. Outra questão também que eu quero conversar com os pais, o que é muito importante é o seguinte, o ambiente que o filho de vocês vai estudar e vai fazer aula, vamos supor que seja aula online. Eu sei que hoje em dia ainda tem aula presencial, mas praticamente 90% ou mais das aulas são online agora, né? Então, o ambiente tem que ser o melhor possível. O que é um ambiente melhor possível? Livre de barulho, de distração. O aluno, na hora que ele vai assistir a aula, se for pelo celular, ok, ele vai ter que usar, ou notebook, ele não pode se distrair. Vou ser bem sincero, eu já dei aula particular online, que eu via a mãe passando aspirador de pó no chão, passando para lá e para cá, olhando o filho, e o irmãozinho mais novo querendo aparecer também, porque para ele é novidade, ver ali o irmão fazendo aula, ambiente com música, os pais atendendo o telefone, porque às vezes, né, trabalham em casa, trabalham home office, e aí atende o telefone, alô, tudo bem? E falam alto, e o aluno fala, poxa mãe, eu estou fazendo aula, fala mais baixo e tal. Lógico que eu não posso falar, eu tenho que ficar. Então, isso atrapalha demais a aula do aluno. Então, quando o filho de vocês ou a filha for fazer aula, procure colocar dentro de um quarto, num ambiente tranquilo, sem som de televisão, sem toque de telefone, sem liquidificador, aspirador de pó, falar alto no telefone e atrapalhar a aula do aluno, porque isso daí vai acabar com a qualidade da aula. Acreditem, isso acontece, eu não estou inventando. Então procurem dar o melhor ambiente possível para que o filho de vocês possa assistir uma aula bem tranquila. Outra questão, converse com o filho de vocês. Fale, você vai assistir a aula, mas eu quero que você estude, eu quero que você refaça, eu quero que você trabalhe em cima dessas aulas. Independente se você pode pagar 5, 1, 2, 3, 20 aulas, independente do seu poder aquisitivo. Porque o interessante é que o aluno aprenda, é que o aluno cumpra ali o papel dele, juntamente com o professor. O professor não faz milagre. Então, prestem bem atenção em todas essas coisas que eu estou falando. Vamos agora para uma parte também que é bem interessante, que muitas vezes o pai, o responsável pelo aluno ou pela aluna, não tem muita responsabilidade com o professor, falo isso com o maior respeito. Desmarca a aula em cima da hora. Puxa vida, o professor, quando ele marca uma aula, ele está deixando de dar aula para um outro aluno, tá ok? Para dar aula para o seu filho. Então, se você desmarcar, ele poderia estar fazendo outra coisa naquele horário, ele poderia estar dando aula para um outro aluno que também está precisando tanto quanto o teu filho, às vezes até mais. Então, tem pais que são assim, um pouco irresponsáveis em relação a isso. Claro que nós sabemos que imprevistos acontecem. O falecimento de alguém, um acidente, pegou um trânsito, teve um acidente no trânsito, não pôde chegar no horário da aula. A gente sabe de tudo isso, mas tem pais que constantemente desmarcam. Porque o filho chegou para o pai e falou, pai, hoje eu não estou afim, hoje eu estou cansado, está com preguiça. Em vez do pai falar, não, filho, eu paguei, o professor marcou aquele horário, vamos respeitar ali o horário do professor e vamos ter aula, né? Mas não, o pai ele fica com pena, ele é muito manipulado pelo filho, ou então às vezes querem sair e não avisaram com antecedência, a vida em cima da hora. E olha que já aconteceu também de ter marcado a aula, aí a gente liga porque já está no horário, não atende e depois vai dar, né, não sei se é desculpa ou se é verdade, mas vai falar, não deu, a gente teve que fazer isso, teve que fazer aquilo.
Então, só desmarque uma aula se for extremamente necessário, se for por motivo de força maior. Caso contrário, assista a aula, porque adolescente é assim mesmo. Adolescente, ele gosta de ficar mexendo no celular, de ver coisa na televisão, de ficar jogando. Aí ele vai chegar, vai ser manhoso ou manhosa mesmo, mas não, é responsabilidade tanto com o seu filho, que precisa daquela aula, como com o professor. Então, desmarcar em cima da hora, sem motivos plausíveis, isso não é legal. Uma outra questão que eu quero comentar aqui é até um pouco desagradável, mas eu vou comentar porque hoje a gente está falando sobre a questão da aula particular. Tem muitos pais que começam, aí pagam 1 hora para o filho, 2 horas, até fecham um pacote, mas depois ele começa a ligar para o professor e falar: professor, pode resolver só essa questãozinha aqui, é pouca coisa. Aí tira uma foto do livro do filho e, professor, pode só resolver essa página aqui, pode dar uma olhadinha, e sem pagar nada, né? Ele fica ali tentando pegar ali uma aulinha, uma explicação, sem pagar o professor. Isso não é correto, isso não é certo, isso não é justo. O professor, ele vive disso. Isso daí, dar aula particular é tão digno como qualquer outra profissão. O professor, ele não é um quebra-galho para o seu filho, para ele tirar uma nota boa e desprezar ali a profissão dele. Inclusive, tem professores que vivem só de aula particular, inclusive vivem muito bem, mas aquilo dali é uma profissão. Não importa se aquela profissão dele é secundária, terciária, se ele tem uma outra profissão, ele faz aquilo como uma segunda vertente de trabalho, não importa. Na hora que o professor senta ali, ele dedica-se 1 hora ali para o seu filho, 2 horas que seja. Então vamos valorizar o professor. Eu sempre brinco e falo, eu sei que tem gente que não gosta dessa comparação, vocês às vezes vão num salão de beleza, e vai num salão de beleza, aí a pessoa que vai cortar o cabelo, vai fazer o serviço para vocês, bate um papo, lava o cabelo e tudo bem. Às vezes não demora 40 minutos. E vai lá, corta 2 dedinhos de cabelo, lavou, conversou e tal, R$ 100 ou até mais, né? Não vale? Claro que vale. Ele é um profissional, ele fez um curso, ele está habilitado, ele paga um salão, mas isso não significa. E vocês às vezes fazem isso daí, vai cortar um cabelo, paga caro, sem reclamar. E o professor particular? Ele fez faculdade, ele se especializou, ele estudou didática, ele está ali em condições de dar aula. Se não gostou, fala para o professor: professor, por enquanto eu não vou mais querer a aula, procura um outro profissional, seja sempre cortês, sempre educado, o professor também tem de ser educado com vocês, parte para o outro. É que nem vocês vão no local onde vocês pagaram por um serviço e vocês não gostaram, provavelmente vocês vão procurar um profissional que agrade vocês. Isso não tem problema nenhum, mas valorizem o professor, porque isso é muito importante. Outra questão também importante é que hoje em dia, com a tecnologia, o que acontece? A gente geralmente pede para os pais para mandarem foto do que os seus filhos estão ali estudando, aprendendo. Isso é muito importante. O professor, como qualquer profissional, ele tem que preparar a aula. Ele tem que ver o que está dando, tem que ver os exercícios, o nível dos exercícios. Por exemplo, se vocês vão contratar um advogado, o advogado vai conversar com vocês, vai querer saber o caso que vocês querem, ele vai estudar, ele vai ver jurisprudência, ele vai ver bastante coisa para poder atender vocês da melhor forma possível. Se vocês chegarem para um advogado e perguntar assim: olha, me fala tudo sobre direito constitucional, direito previdenciário, direito civil, ele vai falar: pô, peraí, eu estudei, eu sei interpretar, mas eu não sei tudo de cabeça. As pessoas têm aquela noção de que o professor, ele tem que responder tudo, é bate-pronto. Qualquer questão de matemática tem que resolver, de física, de língua portuguesa, de inglês. Não, não é assim. É claro que com o tempo nós vamos adquirindo muita e muita experiência e praticamente a maioria das questões que a gente vê, a gente já conhece. Se não foi idêntico ao que a gente já viu, é muito parecido, o raciocínio ali nós conhecemos. Mas o professor, ele tem que preparar a aula, ele tem que pegar o material, ver o que está dando, os tipos de exercício, preparar, isso é muito importante. Então, se o professor pedir, manda foto, manda matéria, dá o conteúdo programático, atendam um professor, porque muitas vezes a gente vai dar aula, os pais esquecem, a gente fica pedindo, e ele manda um dia antes da aula, isso não é legal, né? Outra questão também é que tem professores que eles cobram aulas emergenciais mais caro, ou aula aos finais de semana mais caro. Eles estão certíssimos. Por quê? Porque às vezes aquela aula emergencial, ele encaixou ali, ele tirou chegou para um pai: olha, como a prova do seu filho vai ser daqui a 2 semanas, muitas vezes eu sou sincero mesmo. Eu estou com um aluno aqui que ele está de recuperação, o pai está meio desesperado, vamos dizer assim, e me pediu: se importa se eu passar sua aula para amanhã e dessa aula hoje e tal. Então, e muitas vezes o professor chega e cobra um pouco mais caro quando a aula é marcada no dia ou um dia antes. Não fica chateado com isso não, porque se você chega
e fala para o mecânico que ele tem que visitar a sua casa, porque você está com o carro quebrado, ou visitar você no local, e você não tem seguro, ele tem que ir lá, ele vai te cobrar um preço. Se você levar o seu carro até a oficina mecânica, ele vai te cobrar outro preço, e todo mundo paga. Professor particular, ele não é diferente, nem pior, nem melhor do que nenhum outro profissional. Se uma pessoa que faz cabelo, você vai até o salão, você paga um preço. Se a pessoa vai em domicílio na sua casa, provavelmente você vai pagar um outro preço. E é assim que funciona. É assim que funciona. Lembre-se, aula particular é uma necessidade e também um luxo, tá ok? Não é todo mundo que consegue pagar uma aula particular. Aquela pessoa vai ficar dedicada ali para o seu filho, para sua filha, 1 hora. Ela vai tirar o tempo dela para ficar ali somente dedicado à aula, não vai fazer mais nada, entendeu? Não vai fazer nenhum outro tipo de trabalho. Então, isso tem de ser valorizado. E para finalizar, eu gostaria de falar sobre a questão do pagamento. Quando você vai conversar com um professor ou uma professora particular, vocês vão falar sobre como que vai ser a forma de pagamento. Se vai ser mensal, quinzenal, semanal, diária, né? Eu, por exemplo, gosto muito de trabalhar assim: paga a aula, geralmente um dia antes ou até no dia antes de eu começar a aula, paga a aula, paga por dia. E também, se for um pacote, paga o pacote, porque se acontecer alguma coisa, eu devolvo o dinheiro, porque eu sei como eu trabalho. Mas tem gente que faz a aula, o professor fica meio sem graça, muitas vezes ele está começando, ele tem aquele jeitinho dele, e a pessoa não paga, aí dá aula e a pessoa vai falar toda sem graça: então, eu já dei aula em relação ao pagamento, e a pessoa fala: ah, eu só vou receber no final do mês, mas ele deu aula para o filho. Não façam isso, não façam, não atrasem pagamento de professor. Se possível, ou paga um pacote prévio, ou paga um pouquinho adiantado a aula, porque ele está contando com aquele valor. Assim como vocês trabalham com venda, ganham comissões, muitos pais trabalham na área de vendas, muitos pais ganham comissão, até mesmo que seja assalariado, né, recebe por mês. Já pensou? Você está contando com aquele dinheiro para poder pagar condomínio, aluguel, a prestação do carro, fazer as compras, e o seu patrão chega e fala: ó, esse mês aí nós vamos atrasar 15 dias, tá? A gente não vai dar o salário para vocês. Com certeza vocês não gostarão. O professor particular, ele incorpora o valor das aulas que ele dá no orçamento dele. Isso é a coisa mais natural do mundo. Então, cumpram com a obrigação de vocês, tá? Às vezes, já teve vezes que eu fui dar aula, tinha combinado com os pais, e aí eu cheguei e estava falando: olha, ainda não foi acertado e tal. E o pai, o responsável por pagar, não me respondia, e o aluno me chamando ali: professor, vamos ter aula? Vamos ter aula? É chato você chegar para o aluno e falar: olha, eu não vou te dar aula porque teu pai ainda não acertou comigo. Olha que situação chata. Às vezes o aluno não está nem sabendo disso. Então é muito chato isso daí. Então cumpram com as obrigações de vocês, tá ok? E o professor particular não tem obrigação? Claro que ele tem obrigação de saber bem a matéria, de estudar didática para poder ensinar, de ter o conhecimento prévio da matéria, mas hoje o meu foco aqui é ter esse bate-papo, ter essa conversa com os pais, com os responsáveis de alunos que fazem aula particular, para que vocês tenham essa noção. Eu acho que é muito legal. E o professor também tem que cumprir com o papel dele, tem que ser um bom professor, tem que conhecer a matéria, tem que desenvolver uma boa didática, tem que ter educação e paciência com o aluno, tem que ter um fino trato com os pais do aluno. Ele também não pode ficar desmarcando em cima da hora. Às vezes acontece sim dele pedir 1 hora ou 30 minutos a mais, mas isso não pode ser uma coisa com frequência. É claro que tem. Eu vou até gravar um vídeo falando da parte do professor. Então, pais, eu espero que vocês tenham me entendido, que vocês assimilem isso. Eu sei que vocês têm valores, que vocês têm ética, mas muitas vezes essas coisas passam despercebidas e vocês acreditam: o professor particular é só um professor, né? Ele é um quebra-galho para ele. Não, não é não. Professor particular também é uma profissão autônoma. Tem gente que é professor numa escola e dá aula particular, e tem gente que vive só de aula particular. Então eu espero que essa conversa seja uma conversa legal, agradável, com calma e elegância. Agradeço a atenção de vocês, façam o comentário que vocês quiserem, tá ok? E muito obrigado por participarem, por ter assistido o meu vídeo. Não esqueçam do like, não esqueçam de se inscreverem no meu canal e de fazerem os comentários aí. Um forte abraço, sempre com calma e elegância, e até o nosso próximo vídeo.